Esse é o Cultura em Prosa. Olá, 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 ouvintes. Esse é o nosso primeiro programa. Eu sou Marlon Cardoso e eu estou aqui acompanhado do meu amigo Pepa Rosa Costa. Dá o seu alô aí, meu co-apresentador. Salve, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que têm rolado por aí na cultura, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Já que é o nosso lugar, né? Esse lugar imenso que está sempre acontecendo um monte de coisas muito, né? Como é que tá para chamar, né? Inusitadas, né? Tanto na cultura quanto na política, quanto outras coisas. Difícil separar esses temas. E agora Sim. mesmo, Pepa, agora mesmo tá acontecendo uma baguncinha, né, complicada no Distrito Federal, né? A gente tá aqui nesses primeiros dias de janeiro, a gente tá aqui no fim de tarde, cigarras cantando aqui nesse fim de domingo. E Pois essa é, ba... pois é. O Brasil é um lugar de fortes emoções, né? De tédio a gente não morre aqui, com certeza. Não, não morre, cara. Todo dia tem uma história louca, né? Mas a gente vai falar da baguncinha legal que aconteceu aí, né? A gente vai falar do Festival do Futuro, Festival de Cultura que aconteceu na Posse aí. Você acompanhou, Pepa? O que que você achou maneiro aí dessa É, brincadeira? eu vi por alto, assim, eu não cheguei a assistir os shows, né? Mas eu vi a entrega da faixa, que foi super bonita, né? Super simbólica, né? Inclusive com toda a diversidade sendo representada, né, pelas pessoas escolhidas, né? Foi muito bacana ver o povo entregando a faixa, né, e não o presidente anterior, né? Isso foi uma das coisas mais bonitas da ocasião, com certeza. Sim, e eu achei particularmente o repertório ali de artistas do show, né? E o repertório de músicas também, bem legal, né? Várias bandas diferentes, teve dois palcos, que foi o palco Elza Soares e o palco Gal Costa. E muito bom, né? Ver uma galera, teve até gospel, né? A galera quis fazer uma vibe bem diversa, né? No negócio, assim. Eu achei bem bacana, assim, vendo de longe, né? Porque a gente, sabe, a gente é assim, né, Pepa? A gente já quer falar, a gente já quer jogar crítica, né, no negócio. Mas que se quiser falar bem mais um pouquinho, fala pra gente depois esculhambar um pouco. Eu acho que conseguiram representar a diversidade musical gigantesca que o Brasil tem, né? Desde, né, forró, né, desde, como você falou, o gospel, né? Teve um pouco de tudo dentro dessa do que a gente costuma chamar de MPB, que também é um termo complexo de entrar aqui, né? Mas Uhum. teve as devidas homenagens, né? As queridíssimas figuras que a gente perdeu em 2022, infelizmente, né? Mais recentemente a Gal Costa, né? Mas no início do ano passado teve também a própria Elsa, né? Que cantou até o fim, né? Literalmente, né? Cantou até o último, praticamente o último segundo de vida, né? E foi homenageada não só com o nome do palco, né? Se não me engano, também teve, né? Músicas do repertório delas, né? Sendo cantadas também, né? Francisca Lombre cantou Divino Maravilhoso, que tem um refrão muito forte, né? Muito emblemático, né? Eu preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, né? Virou um hino da ditadura, contra a ditadura até os dias de hoje, né? E teve também bastante rap, né? Teve diversos artistas aí de uma série de estilos que representam, né, a música dos trabalhadores do Brasil. Total, cara, total. E embora tenha sido uma coisa boa ter feito o sol numa época em que o Cerrado, né, brasileiro, onde Brasília fica, chove muito e tal, e tava com o céu meio fechado, assim como tem estado aqui pelo Sudeste, né, da onde a gente tá gravando. E abriu, foi muito bom, só que assim, as pessoas sofreram um pouco assim com a insolação, né, aquele lugar que é muito concretado, né, como é ali, por mais que seja perto de um lago e etc. É complicado, né, um calor úmido assim. E aí vieram as reclamações depois, né, tipo assim, porque a gente achou lindo e etc, né, pô, comparado com o que a gente vivia antes, é uma lufada de esperança. Só que o pessoal reclamou muito de acessibilidade. E a gente chegou a ver essa notícia, né, Pepa? E eu falei pra você, vamos falar um pouquinho disso. Aí a gente não tinha lido ainda a matéria, a gente estava achando até que era no festival, né? Que é coisa até normal, né? O Pepa, quantas vezes você já não.
sofreu com questões estruturais em festivais, né? Mil. Festival é uma coisa complexa mesmo, que às vezes eles calculam mal, né, a quantidade de, por exemplo, né, você falou da insolação, né, teve problemas com acesso à quantidade de água, né, foi menos do que deveria ter sido para a quantidade de gente esperada, né, e isso é uma coisa comum em festival, tanto em termos de água quanto em termos de banheiro químico, né, a quantidade da vazão, né, rolou um pouco dessa dificuldade de cálculo, né. Mas sabe qual é o plot dessa história? Não foi o festival que faltou com acessibilidade, foi o evento da posse. Uma empresa foi contratada para fazer a acessibilidade ali né, prestar com sua consultoria, etc, para o festival e dizem que no festival estava relativamente organizado nesse sentido. Embora a gente saiba que sempre falta, né? A gente quando fala de acessibilidade, o pessoal pensa que é só uma rampa para um cadeirante ou a pessoa que faz a Libras, né? Mas não, também é espaços destinados à audiodescrição, uma coisa que permita o cadeirante, às vezes, conseguir ver o negócio, porque ele está ali um pouco mais baixo na cadeira. Então, é, é engraçado porque a gente já pensou que fosse festival, mas não. Foi o evento da Posse, que é um evento separado. Então, o evento da Posse foi o mais, assim, que realmente foi um pouco. Faltou um pouco com o seu dever. E por que que a gente fala isso, Pepa? Porque a gente faz projetos, às vezes, para editais, projetos de cultura, e privado ou público, eles têm que seguir rígidas normas de acessibilidade, né? A posse do presidente não seguiu, né? O que que você sente, Pepa, quando você se depara com um fato desse? É complicado, né? Assim, porque um dos grandes motes da posse é justamente a questão, né, de voltarmos a retomar toda uma estruturação para contemplar, né, as pessoas, né, a diversidade do povo e acabaram falhando, né, em coisas básicas, né? Você falou da audiodescrição, chegou a ter intérprete de Libras, ou seja, para as pessoas surdas estava mais contemplado, mas não para as pessoas, quer dizer, para as pessoas é isso. As pessoas surdas estava contemplado, mas não estava contemplado para as pessoas cegas, por exemplo, né? Teve também a dificuldade dos cadeirantes, né? Não só em relação à rampa, né? Mas também o próprio atendimento, né? De serviços básicos chegarem até eles, né? E não eles terem que ir até esses serviços, né? Bombeiros, né? E tudo mais respondiam que não podiam fazer nada, coisas do tipo, né? É realmente muito problemático. Bastante, né, cara? E desculpa se alguém tiver ouvindo, se a gente tiver usado algum termo aí equivocado, né, em relação às pessoas com deficiência. Vocês falem que são muitas informações, às vezes a gente está acostumado com uns artifícios geracionais, né, na hora de falar, de defender as coisas, então é sempre bom, né, estar atento a isso. Estamos abertos aqui ao feedback de vocês, né? A gente adora o engajamento do pessoal que escuta, isso é bem importante, inclusive para corrigir a gente. E, e é isso, né? Assim, aconteceu esse negócio, não foi exatamente uma coisa grave, né? Ainda mais levando em conta os últimos 4 anos ou em mais, até só aconteceram coisas graves, né? Então isso até é uma coisa que. Mas é uma das coisas que vai chamando a atenção, né? Que esse novo governo ele tem que ouvir melhor, né? A galera da cultura e de todos os setores da sociedade direitinho para, né, aceitar as pressões e as cobranças que tem que ser cobrado, né? Senão, né, já viu, né? A vaca vai pro brejo, né? O sururu azeda, entendeu? O negócio não fica bom. Não só ouvir as reivindicações, mas ter mais participação efetiva, né? Ter mais gente, Sim, pessoas com deficiência, pessoas de mobilidade reduzida e tudo mais, participando efetivamente das comissões, eu não sei quais são os termos corretos, né? Mas das próprias instâncias delegadas para construir esse tipo de evento, né? Pode ter faltado gente nesse sentido, né? Eu acho que isso é uma das coisas que até a própria matéria do Brasil de fato estava apontando, né? Mas é algo que eu acredito que esse governo tem bastante abertura para melhorar cada vez mais daqui para frente, né? Foi um erro que é super corrigível, né? Talvez tenha passado um pouco do ponto justamente por ser um evento de gigantescas proporções, né? Muitas pessoas naquele evento, né? Então, problemas assim acabam acontecendo, mas a gente acredita que vão
acontecer cada vez menos, né, daqui para frente. Isso, a matéria que o Pepa estava se referindo é a matéria do Brasil de Fato, que se chama Presente no Festival do Futuro, acessibilidade falhou para o público, que foi a posse, da Fabiana Benedito e Marta Raquel. A gente não trouxe as informações muito especificadas, porque é um podcast aqui mais de prosa, mas a gente vai fazer essa referência aí, já que o Pepa citou também, porque ficou um trabalho bem feito, foi uma matéria bem feita. Mas eu estava falando sobre essa questão da participação, é, nas coisas que temos que retomar aí, né? Principalmente na cultura, nesse novo governo. E o outro assunto que a gente separou aqui foi o Ministério da Cultura, né? O ressurgimento, né? A volta dos que não foram, entendeu? A coisa que a gente, né, sonhava, né? Assim, ainda mais eu e o Pepe, a gente tem. Estamos acabando aí a nossa cota dos 20 e poucos anos, né? Já estamos com 20 e muito, né? E Eu vou fazer meus 30 daqui a 2 meses, né, basicamente. então, mas Eu ainda tô assim, batendo na porta. a gente é jovem ainda, a gente mal viveu o que o Ministério da Cultura podia dar pra gente, pra, né, de apoio e tal, né? A gente pegou um vislumbre ali de festivais, etc. Nos anos 2000 mesmo, que foi o ano de ouro o ano de ouro para muitos artistas, né? A gente era criança, né? Mas, É. enfim, 10 bilhões é isso que temos esse ano, somar tudo. Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, essas leis passaram ainda no antigo governo e destinaram bastante recursos, né? Alguns recursos até foram emergenciais durante a pandemia e depois garantiram esses recursos para agora com muita luta, né? E aí, enfim, agora temos uma ministra que é uma artista imensa, uma pessoa com um histórico imenso, né? O que que você está sentindo aí, Pepa, com esse novo rumo aí da política cultural brasileira que se anuncia? Esse Bom, renascimento. é um renascer das cinzas, né? É maravilhoso, é um alívio gigantesco ter uma pessoa tão incrível como Margareth Menezes assumindo essa pasta agora, né? Podendo trazer a sua experiência não só como musicista, mas como alguém que está ligada que construiu uma ONG, né? Desde 2004 e que tem um trabalho aí de quase 2 décadas, né? Construindo cultura lá na Bahia, enfim, é um estado riquíssimo, né, um dos mais representativos da cultura, da música brasileira, né, e podendo justamente preencher essa lacuna, né, essa lacuna bizarra que ficou durante esses últimos anos de governo, né, com a extinção do Ministério da Cultura virando uma mera subpasta, se não me engano, do Ministério da Cidadania primeiro, depois virou do Turismo, um negócio assim, Uhum. né? Aí ficou abandonadaço, né? E, enfim, foi progressivamente o dinheiro da cultura foi diminuindo ao longo dos anos, né? Foi ficando cada vez mais cortado, mais apertado, o que infelizmente, né, acaba gerando esse desnível, né, entre artistas que já têm muito dinheiro continuarem ganhando mais dinheiro ainda e os artistas menores, inclusive nós dois, né, tendo menos oportunidade, né, de conseguir fazer projetos, né? E agora eu E acho que isso vai melhorar, parece. sim, sim, e eu acho que um dos objetivos aqui nesse podcast novo da a gente já faz o Encantorize e o Serra Grooves, né, que são inclusive quem a gente tem colocado como, né, o que resultou nesse podcast aqui que vocês estão ouvindo, Cultura em Prosa, né? O Encantorias é o meu podcast onde eu apresento, converso com uma galera, e o do Pepa é o Serra Grooves, que é uma pegada bem parecida, que foca um pouco ali nos artistas do interior do Rio de Janeiro, da Serra, enfim, tem muita gente maravilhosa. E o que acontece? Encantorice e Serra Grupos oferecem aqui esse podcast, a gente está aqui apresentando, já que esses programas são basicamente só a gente, né? E um dos objetivos aqui é fazer a discussão de política cultural. Então, por isso, eu fiz toda essa introdução para dizer que a gente tem esse foco de também falar sobre como a cultura, né? Tudo isso que a gente está falando de recurso e tal, né? Não é simplesmente, nossa, né? Eu dependo muito dos recursos do governo, o governo tem que me dar as coisas. Não. Para a cultura funcionar, ela precisa de recurso. E a cultura não é só artista se apresentando, uma coisa
assim, abstrata, como se o artista sozinho fizesse tudo. São milhões de empregos, são bilhões de dinheiro, assim. É um negócio que movimenta a economia, que é lucrativo até, né? Tipo, e ainda que não fosse, tem um valor imenso, né? E é muito importante que tenha voltado esse ministério agora dessa forma, para ele ter mais recursos, ter formas de fazer as coisas avançarem, porque o Brasil é uma potência, uma vanguarda na sua cultura e é reconhecido mundialmente a despeito dos incentivos do governo, né? Porque andou muito com as próprias pernas, né? Mas você estava falando, Pepa, inclusive dessa coisa da Margareth Menezes, né? Ela tem esse trabalho social numa ONG, né? Já tem um tempo, né? Mais de décadas já. E eu vi muitos comentários na mídia em geral falando que ela não tinha experiência política. Aí, pô, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque, primeiro, porque a gente viu durante os últimos anos diversas pessoas muito questionáveis assumindo cargos muito importantes e, sabe, não tinha essas críticas. Aí, de repente, a Margareth Menezes não tem experiência política só porque ela não foi, sei lá, secretária de prefeitura, coisa assim. Mas, gente, a pessoa que tem o tanto de carreira, de décadas de carreira que ela tem e de trabalho social, tem experiência política sim. Pode não ter exatamente ali para aquele cargo, mas quantos não assumem sem ter passado por um cargo desse, né? As pessoas esquecem que o trabalho social ele é sempre muito político, sabe? Tipo, lidar com as pessoas, organizar coisas, liderar. Poxa. Pois é, né? A gente até se questiona o que é política, né? Política é só a parte institucional, é fazer parte de um secretariado, é ser de algum cargo público necessariamente, né? Você vê que a ONG Fábrica Cultural da Margareth, né, promove formação técnica e profissional para fomentar cadeias produtivas. O que isso é, se não política, né? Assim, é uma experiência fantástica também, né? Isso sem contar a carreira dela musical, né? Assim, a própria experiência em fazer música, fazer teatro, inclusive, isso também faz com que ela tenha uma sensibilidade maior para as pessoas dessa área. E, como você disse, né, são milhões de empregos, não é só o emprego de quem está se apresentando, né, enquanto artista propriamente dito, né, é uma série de profissionais de iluminação, de figurino, de maquiagem, de técnicos de áudio, técnicos de vídeo, né, gravação, de tudo quanto é tipo, assim, é um mercado que fomenta diversas áreas, né, e aí nada disso deveria ser visto como gasto, né, assim, isso é muito mais um retorno que isso traz, é gigantesco, independente, né, do quanto se gasta de primeira, né, então é um retorno gigantesco para todo mundo para dentro e fora da área. Com certeza. E só para fechar esse assunto desse incômodo das pessoas da mídia, né, principalmente com a Margareth Menezes, é engraçado porque para vários tipos de cargo você tem uma coisa moralmente, politicamente estabelecida que é o Ministério da Saúde tem que ter um médico, o Ministério da Defesa tem que ter um militar, o Ministério e o Ministério da Cultura não tem que ter um trabalhador da cultura, ele tem que ter um gestor meio isso é muito engraçado, né? Tipo, porque você foi músico, você não, ou você foi teve participou de diversos projetos, diversas linguagens artísticas, você não tem nenhum conhecimento político, sabe? Assim, e a gente vê um desfile de caras que se dizem técnicos, que são mó bobalhões, assim, sem substância nenhuma, sem personalidade, completamente vendidos. E quando aparece uma pessoa com recheio, entendeu? A pessoa com substância, com conteúdo, com vivência, com experiência, com tudo, eles falam, mas é um argumento completamente coerente, né? Mas como é que você vai botar um cara que não é médico no Ministério da Saúde? Aí bota uma trabalhadora da cultura incrível como a Margareth Menezes no Ministério da Cultura, é estranho. Como assim, sabe? Mídia, se decida. Se decida, tá bom? E como se também fosse garantido, né, ter alguém técnico como tendo necessariamente aptidão para cumprir o cargo, né? Às vezes a pessoa até é da área, mas também
tá ali, às vezes até para combater a própria área, né? Assim, é a raposa cuidando do galinheiro, né? Que foi o que É aconteceu impressionante. em várias áreas aí, né? Nos últimos tempos. Pois é. E agora pulando para o nosso último assunto, né? O assunto é crise estética, né? A gente tenta não se comprometer muito a falar de figuras políticas e tal, por mais que nesse começo de 2023 seja um assunto incontornável, né? Mas essa coisa da crise estética é um assunto engraçado, que é um daqueles assuntos que viralizam aqui e ali, e é sempre aquela coisa, né, mostrando como o governo passado, federal, era um desfile de pessoas mal vestidas, de quadros esquisitos, de memes, de notícias muito loucas, né? E o contraste desse novo governo, né, principalmente com essa coisa do festival, né, que a gente está aqui falando da cultura também, né, mas a cultura ela não é só o festival de música, né, elas são essas expressões de roupa, né, visuais, de fala, né, e, e é legal porque do lado de lá, né, a galera que não gosta do governo atual, a galera usando o mesmo argumento, assim. A gente era bonito, entendeu? Eles não são, aí eles pegam um recorte, assim, super tendencioso. É muito engraçado, cara, isso, porque eu não sei explicar, assim, mas, tipo, eu acho que a melhor forma de falar desse assunto é partir de um assunto do assunto central em relação a essa coisa de crise estética, que é a logo do novo governo Lula. A logo dividiu opiniões. Eu, quando eu vi, eu tava, assim, meio anestesiado com aquela posse, que foi uma coisa meio emocionante ali pra todo mundo que minimamente, né, tem simpatia ali, né? E eu achei bonita. Mas não é tipo assim, pô, linda, maravilhosa. Até porque logo de governo federal é um negócio muito burocrático, né? Não é um negócio só. Mas tem os significados ali, né? E é aquela coisa, governo Lula, do colorido, etc, coisa e tal. Mas não agradou muita gente, inclusive não te agradou, né, Pepe? Eu não sou um grande fã dessa nova arte, não. Assim, tá mais interessante que a anterior, com certeza, né? Mas ela tem uma coisa meio é um colorido tem um, por exemplo, tem um amarelo meio marca-texto, um verde meio irritante, assim, eu acho que dava para ser uma coisa um pouco menos, né? Não sei explicar, não, mas Uma coisa fica uma menos Carmen coisa. Miranda, né? Das ideias. Uns rascou Pode neon, ser. assim, umas cores neon. E ao mesmo tempo um estilo meio simplificadão, assim, uma vibe bem Instagram, né? Que hoje em dia as logos são tudo uns negócios meio simplão, assim, minimalista, sabe? Que fica assim, minimalista demais, assim, sabe? Do ponto que fica meio feio, meio, sei lá, não sei explicar. Mas Pois é. É difícil achar palavras, né? Assim, é difícil achar palavra. só Salva a palavra. sei, não sei falar, apenas sentir, né? Mas é Mas, engraçado porque esse tipo de arte visual, de governo, etc., é um negócio que, assim como quase toda narrativa política, ela é para setores, né? Ela não é para todos. Então tem gente que mesmo sendo de esquerda, gosta logo do Temer. Eu particularmente acho bem feio, eu gosto do coloridinho, né? Mas, enfim, é um assunto engraçado, né? A gente só puxou isso porque essa é a coisa da crise estética, meu irmão. Hoje mesmo, né, que tá rolando essa baguncinha em Brasília, né? A gente vai soltar o podcast, né, um dia depois aqui, desse domingão, dia 8. E aí, assim, essas coisas vêm à cabeça, sabe? Essas formas de ver o mundo, né, que aparecem, né, nessas, esses gostos, assim, né? É um assunto que, enfim, achei até profundo demais para trazer aqui pro podcast. se a gente for entrar, se eu for entrar nesse mérito, né? Assim, a gente teria que né, trazer várias outras reflexões sobre essa questão da forma, né? Mas pelo menos o conteúdo está melhorando muito, né? Vamos combinar, né? Que só de estarmos podendo, né, viver essa reconstrução que virou, inclusive, né, um dos motes da União e Reconstrução, né, da própria logo, Maneiro, né, eu gosto já dessa está logo. sendo
já está sendo maravilhoso, assim, independente do desenho da logo, né, das cores usadas e tudo mais, o espírito que vem acompanhado está sendo muito revigorante, né, assim, trazendo esperança, né, trazendo renovação, e isso está sendo muito bom, né? E a própria, enfim, a própria questão do, do festival ter tido nomes tão bacanas, né? Como pô, Fiote, Rael, Rapping Hood, Ellen Oléria, Drica Barbosa, né? De ter tanta gente bacana, né? Fazendo, representando a nossa música, né? Assim, já compensa qualquer outro problema, né? Visual, estético desse governo, né? Anterior ou atual. É um ótimo prognóstico e vamos rezar para continuar assim, ter fé, né? E também, né, lutar, é claro, né? Ousar lutar. E, enfim, a gente espera que a gente possa voltar a falar aqui sobre assuntos relacionados à cultura que não envolvam tão mais o governo, essas coisas, porque a gente está tão cansado disso. A gente quer falar de outros assuntos, muito legal. E aí, para terminar exatamente nessa pegada de deixar a coisa, né, um pouco menos política, a gente está sempre correndo disso, né? A gente que trabalha com editais, etc. A gente não quer ficar fazendo bandeira, panfletário, etc. Mas agora a gente vai sugerir uma coisinha aí para vocês. Eu vou sugerir um disco e o Pepa sugere o que ele quiser, né? Eu vou sugerir o disco Ali do Vieux Farka-Touré e do grupo Khruangbin. É incrível, assim, o Vieux Farka-Touré, ele é filho do Ali Farka-Touré, que é um dos maiores guitarristas da África e um cara que mostrou como o blues, o rock, tudo isso aí que a gente ama de música das Américas tem origens lá nos fundos da África, lá no, entendeu? No continente que, né, teve sua cultura espalhada aí, infelizmente da pior maneira possível, mas com a galera resistindo no miudinho, né? E muitos fazendo da música uma resistência. E aí, esse disco aí é uma grande pedida, porque ele acabou de ser lançado, teve pouca gente falando dele, né, porque é uma coisa mais underground, mas é uma mistura ótima de música tradicional com uma música mais lo-fi, indie rock, assim, afrofuturismo, né? Que é uma das estéticas boas, a gente está falando de crise estética. Afrofuturismo é uma boa, como uma boa saída estética aí pra gente, né? Bom, pegando esse gancho, cara, eu acompanho bastante o afrofuturismo brasileiro, né? Assim, e justamente nessa pegada, o meu disco preferido de 2022 até agora, né? Dos que eu ouvi, né? E que eu tenho ouvido repetidamente é o Em Nome da Estrela, da Xenia França, que eu acho uma obra-prima, talvez a melhor coisa que ela fez até hoje. E ela dialoga muito bem com essas várias épocas da música de matrizes africanas, né? Ela pega desde a coisa mais próxima ali do candomblé, né? Ela como filha de santo e tudo mais, e também dialogando com o jazz, com o R&B contemporâneo, fazendo uma ponte que é justamente essa coisa entre o ancestral e o futurista, né? Que vem acontecendo bastante nos últimos tempos na música brasileira e internacional, mas que puxa para essa veia da negritude, né? Então eu recomendo bastante que vocês ouçam. Tem participação do Arthur Verocai na minha música preferida, que é Ânimos e Anima, né? Que faz um arranjo lindíssimo lá. E ainda também nesse sentido, eu também recomendo muito o disco da Rumpilés, né? Da orquestra do falecido, saudoso Letieres Leite, uma das nossas maiores referências, né? Que foi provavelmente uma das piores, se não a pior perda para o Covid, né? Nessa pandemia, que Moacir de Todos os faleceu. Santos, né? O nome do disco, Moacir de Todos os Santos, né? Exatamente, exatamente. Fizeram uma releitura das músicas do Moacir Santos, né? Que é uma das principais Hum. referências do Etières e da sua orquestra, que eles conseguem ser ainda mais polirrítmicos do que as músicas originais, que é muito bacana, porque né, é uma orquestra, né, que mistura o candomblé com a estética da Big Band, que é uma coisa que já tinha no Moacir, só que
levada a um patamar ainda maior de complexidade de camadas de ritmo e camadas de arranjo, né, de sopro, né, uma coisa fantástica, fundamental que todo mundo tem que conhecer. Maravilha, Pepa. E a gente vai terminando aqui esse episódio. E esperamos que vocês tenham curtido. Em breve a gente vai postar mais aí. Esperamos também fazer regularmente, né? Dos desafios para esse ano. E sigam a gente aí nos perfis pessoais @marloneiro. O perfil do Pepa no Instagram é @pepafônico. Tem os podcasts aqui que estão sendo a ponta de lança dessa produção. É o podcast Encantorias e o podcast Serra Grooves, que vocês podem achar lá no Instagram, por Encantorias e Serra Grooves. Ok, galera? Bom, é isso. Pepa, dá o seu tchauzinho aí pra galera e vamos embora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, nesse nosso novo formato, né, que a gente está experimentando agora. E em breve traremos aí mais notícias da área de cultura, da cultura para vocês, né, da área das artes e também, né, da nossa eterna batalha do nosso campo aí para continuar, enfim, conseguindo fazer cada vez mais, né, fazer jus a esse país de cultura tão rica que é o nosso. É isso. Muito obrigado e sigam a gente aí nas arrobas que o Marlon citou e vamos que vamos. Traremos mais notícias, não mais notícias, traremos mais boas notícias, tá bom? É isso. Valeu, galera. Até o nosso segundo episódio.